Dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda manhã de segundona do dia 16/10 de 2023, aqui em Salvador, em que os termômetros marcam 23, 29 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros, de muitos reencontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para pegar o metrô, o buzu, ou ainda e simplesmente para você que acordou para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz bom dia aí, iluminado, para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV7. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, luz e paz para você, mas também para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias, em outros momentos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Mas para você que já está aí nos aguardando às 7h45 de todos os dias, de todas as manhãs, vai aí o nosso abraço fraterno e carinhoso para todas e todos os que nos aguardam pontualmente, que participam conosco. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, livrando-os do mal, que seja uma semana de bênção, de luz e de paz. Sendo assim, vamos dar o nosso bom dia iluminado para eles, os aniversariantes de hoje, do dia 16, a começar por ela, a menina Olga de Souza Rocha, nos seus 77 aninhos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Olga de Souza Rocha. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Quase 8 décadas de muita alegria, de muita felicidade, de muitas experiências, de muitas vivências no bem. Para a senhora dona Olga de Souza, feliz aniversário, paz e luz na sua vida, junto dos netos, bisnetos, do maridão, dos filhos queridos, dos amigos, dos parentes e de todos os aderentes que estiverem presentes. Felicidade hoje, não permita que ninguém e nada atrapalhe o seu lindo dia dos seus 77 aninhos, dona Olga. Um dia eu vou conhecê-la e vou abraçá-la. Feliz aniversário. Mas também para ela, nos seus 61 aninhos, idade bonita também, dona Vera Lúcia Ferreira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Vera. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para a senhora. Tudo de bom e tudo de melhor nos seus 61 aninhos. Eita, que idade bonita danada. Um dia eu chego lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus organismos e possa realizá-los todos. Também para ela, nos seus 42 aninhos, a menina Beatriz Maria Romã Gomes. Não atrapalhe o nome dos outros. Beatriz Maria Romã Gomes, 42 aninhos. Parabéns, 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 dona Beatriz Maria Romã Gomes. Feliz aniversário para a senhora, tudo de bom, tudo de melhor, felicidade hoje, sempre, que seja uma segunda-feira de muita alegria, de muita felicidade, muitos encontros felizes juntos dos seus entes queridos, tudo de bom
e tudo, 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 tudo de melhor para a senhora. E finalizando, ainda não. Finalizando os aniversariantes de hoje, ainda temos o nosso amigo Adson Silva, coordenador do Colégio Assunção. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menino Adson Silva, 41 aninhos. Feliz aniversário de paz e luz para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja sempre. Finalizando sim, agora Victoriano Garrido, o professor também, Victoriano Garrido, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menino Victoriano Garrido, felicidade, paz e luz na sua vida, tudo de bom e tudo de melhor. Sendo assim, vamos orar para aqueles que estão também do Iapuã-Cochuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, aniversariando, rogando a Deus a misericórdia para todos eles, nossos irmãos. Felicidade, companheiros, tudo de bom e tudo de melhor na vida de vocês. Sendo assim, vamos orar hoje, dia 16, em nome de Jesus, para todos, aniversariantes ou não, do dia de hoje. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje nos diz: faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade do homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma e não se deixe atingir por ela. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Eis aí, portanto, uma boa proposição. Faça questão de ser alegre e otimista. Um bom exercício para hoje, para amanhã e para os outros dias também. Sendo assim, Senhor Jesus, nós te rogamos a tua proteção, teu amparo, não apenas para o dia de hoje, para essa semana que se inicia, igualmente não apenas para nós, mas para todos os nossos irmãos de caminhada. Estejam eles encarnados ou desencarnados, que a tua presença amorosa possa envolvê-los em luz, em paz, em otimismo, em alegria, em felicidade, para darmos continuidade ao nosso processo de crescimento espiritual. Abençoa os companheiros presentes na live, os que virão depois em outros dias e horários, mas também igualmente os que nunca virão. Que Deus possa envolvê-los todos em luz e em paz. Sendo assim, e sob a tua misericórdia, o teu amparo, a tua ajuda, nós te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, desejando saúde, paz, equilíbrio, otimismo, alegria para toda a humanidade terrena, em especial para os povos dos Emirados Árabes, os que estão em guerra, no Egito, na Palestina, naquelas regiões adjacentes. Que Deus possa, a presença de Ismael, de Eliel, a presença dos espíritos bondosos, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, para que o conflito diminua, cesse e todos possam viver dias de paz, dias a mais. Que a nossa vibração de amor possa chegar a eles, assim como também nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, de outros países que estão igualmente em guerra. E assim damos início a esta semana, a esse dia, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia e para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia iluminado para você que acabou de chegar durante a nossa prece ou a nossa leitura. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja hoje e sempre. Porque hoje é segunda-feira e hoje é dia de começar a semana de trabalho. Que seja uma segundona de muita luz, de muita felicidade para todos nós. Sendo assim, vamos à mensagem do dia de hoje, especialmente esperada e preparada para você, agora sim. Logo depois da nossa vinheta. Vamos que vamos, porque eles estão nos aguardando. Evapt e Vupt. Então, pois. Segunda-feira é dia de tema livre. E conforme temos dito ao longo dessas 13 semanas, toda segunda é um drama para escolher qual vai ser o tema, qual vai ser o livro, qual vai ser a mensagem. Porque nós escolhemos, para aqueles que ainda não sabem, sempre um tema extraído de algum livro, de uma revista, de um episódio que nós vimos referentes à doutrina espírita. Depois que terminamos o livro Justiça Divina, de Emmanuel, por Chico Xavier, há 13 semanas atrás, nós resolvemos, por hora, até saber qual seria o livro, nós resolvemos manter esse tema livre. E é sempre uma dificuldade pela possibilidade de escolhas temáticas. Então, o conflito é esse, é saber qual o tema a ser escolhido, qual a variação do autor também. Mas sempre nos vem uma luz, nos vem uma ideia que de repente a gente acolhe e trabalha em cima. Hoje não foi diferente, essa semana, e depois de pensarmos, olhando aqui os nossos livros, nós chegamos à conclusão que hoje nós faríamos uma homenagem a esse livro, que eu acredito que não seja do conhecimento de todos, mas é um livro bem interessante, que poderíamos chamar um livro que está dentro do fator científico experimental, das evocações, pelo trabalho mediúnico que foi feito, desse autor Lamartine Palhano Júnior, tá vendo? Evocando os espíritos. Engraçado que ontem, aos domingos, nós estamos estudando o céu e o inferno para quem vem nos acompanhando. E nós já estamos na segunda parte do livro. Já são 60 lives estudando o livro. E ontem nós estávamos, na verdade, há 2 semanas, estudando o passamento, que Kardec começa a segunda parte, o livro é dividido em 2. A segunda parte, na primeira parte, fala-se sobre o céu, o inferno, o bem, o mal, uma série de temas ligados a essa questão da visão das igrejas
das religiões a respeito da vida espiritual, né? Como vivem os espíritos. Na segunda parte são as evocações que Kardec produziu junto aos espíritos bons, maus, suicidas, perversos, enfim, todos que eles conseguiram em classes. E ontem nós chegamos a falar sobre isso. E vai falando as experiências deles, né? E nós estamos no primeiro capítulo tratando sobre o passamento, nos preparando para entender como é que se dá esse processo da saída do corpo físico para a realidade espiritual. Nós vamos começar agora, daqui a umas 2 semanas, justamente essas evocações, tá? E talvez tenha sido por isso que nós escolhemos esse livro, Evocando os Espíritos, porque ele vai fazer esse mesmo trabalho de Kardec. O autor, Lamartine Palhano Júnior, que é autor de vários livros, deixa eu ver se aqui é a biografia dele, só para a gente falar um pouquinho sobre. Eu esqueci de falar. Vou pegar só aqui uma parte da orelha, tá bom? Só para a gente conhecer um pouquinho o livro. De uns tempos para cá vem ocorrendo um curioso fenômeno nos meios espíritas. Apesar das inúmeras evocações feitas por Kardec e dos seus textos defendendo as evocações dos espíritos, líderes do próprio movimento defendem o fim das evocações, como se os princípios espíritas repelissem essa ação. Os seus argumentos são os mais diversos. Alegam o problema da identificação dos espíritos evocados, os ricos das evocações, mas questionam, sobretudo, a legitimidade de evocar pessoas que já partiram para outra dimensão da vida. Esse novo livro de Palhano Júnior constitui uma resposta a essas alegações, se bem que, pelo seu alcance filosófico, ultrapasse em muito o tema proposto. Apoiado nas formulações do próprio Kardec, todas as razões alegadas para condenar as relações com os espíritos não resistem a um exame sério. Isso é a fala de Kardec. E em sua vasta experiência como pesquisador da fenomenologia espírita, o autor começa levando o leitor a um passeio através dos tempos, demonstrando a antiguidade e a persistência do hábito de se dialogar com os mortos, atestados pela própria Bíblia em Samuel. Satisfazendo uma necessidade de nossa época, o seu trabalho foi estruturado em uma pesquisa rigorosamente científica do fenômeno, com a utilização da metodologia denominada varredura psíquica. Esse processo mediúnico consiste em vasculhar a psique de uma criatura, viva ou morta, com a colaboração de vários médiuns, a fim de responder a 4 questões básicas: qual é o problema, a sua causa, como ajudar, recomendações que venham favorecer a solução do problema. No caso específico, foram evocados 40 espíritos. A varredura foi efetuada por médiuns convidados ou treinados no Laboratório de Pesquisa Medianímica do CIPES, em Vitória, sob a assessoria do espírito de Leon Denis, responsável pela mensagem que serve de prefácio à obra. Tem uma obra bem interessante. Esse livro, sabe de que ano é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui de 1999 é a primeira edição. Tem pouco mais de 20 anos. Ou não, 1999, 1920, não, tem uns 5 anos. 3.000 exemplares a primeira edição, né? Então, não é isso mesmo, 2000, rapaz, eu estava 1999 e 2000, tem pouco mais de... tem 24 anos, tá? De abril, é isso mesmo. Então, esse é o livro, ok? Fica aí o convite para que a gente possa, quem sabe, pegar, ler e estudar. Todo ele é fundamentado em evocação dos espíritos. Ele, no trabalho que ele fez,
cientificamente falando, dentro dos princípios da doutrina, nesse laboratório da CIPS. Que mais poderíamos dizer? Bom, são 40, que não daríamos para ler todos, estudar todos, mas existe também um desejo da gente fazer um trabalho desse aqui, trazendo essas comunicações, né, esses depoimentos desses espíritos. Pois bem, antes de nós vermos, e nós escolhemos a primeira, são tantos, eu li alguns deles, achei todos eles interessantíssimos, os relatos, as histórias, mas escolhemos o primeiro, para fazer uma homenagem ao dia de ontem aos professores, porque a primeira comunicação, pelo menos a que está aqui no livro, que segue as outras, é de uma professora amiga. Lembrando do dia de ontem, dia 15, o dia em homenagem ao educador, ao professor, resolvemos homenagear com a comunicação de um espírito que foi professora quando encarnada, tá? E ela traz uma mensagem para os seus colegas e alunos. Mas antes de nós vermos a mensagem, eu queria trazer uma pergunta desse livro, que nós já trouxemos em algum momento aqui em estudo, do livro Consolador, quando Emmanuel vai responder a uma questão que foi formulada a ele a respeito das evocações dos espíritos. Porque já trouxemos aqui que Moisés, e é sabido por todos, ele proibiu a evocação dos mortos. Que, por sinal, também no livro O Céu e o Inferno, que nós estamos estudando, salvo engano, é justamente o último capítulo da primeira parte, que é da proibição de evocar os mortos. É isso mesmo. E que nós falamos aqui durante algumas semanas, me parece que 3, a respeito dessa questão. Por que Moisés proibiu a evocação dos mortos? Nós não vamos entrar nesse ponto para não se estender demasiadamente aqui a nossa live. Mas eu queria resgatar a pergunta, pelo menos, que foi trazida em algum momento nesse estudo do domingo. Se vocês quiserem ver, assistir, é só entrar no canal, lá na playlist Momento Kardec, que é aos domingos, e vocês vão encontrar lá a evocação, da proibição da evocação dos mortos, parte 1, 2 e 3. A questão 274 desse livro, O Consolador, perguntam a Emmanuel: qual a intenção de Moisés no Deuteronômio, recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Por que ele proíbe? É bom que a gente relembre, né? Aí ele vai dizer: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. E responde: as expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto, e aí está a justificativa, o comércio com os desencarnados se faria com material humano excessivamente grosseiro e inferior. As pessoas à época já se utilizavam desse artifício, desse mecanismo de cobrar para falar com os mortos. E Jesus, à época, 15 séculos depois, ele também proíbe de alguma sorte, não literal, a expressão, mas ele vai dizer: dai de graça o que de graça recebestes. Subentende-se que você não pode cobrar para estar falando com os espíritos, evocá-los. Não é a questão da evocação em si, mas como você utiliza-se desse expediente evocativo para satisfazer a curiosidade daqueles que lá estavam.
Como a época de Kardec, quando das mesas girantes, muitos também se utilizaram dessas evocações, cobrando, certamente, né? Então, nesse sentido, combate-se ou contrapõe-se a questão da evocação dos mortos. Então, Moisés, à época, por não ter um material qualificado para tal, e entendendo o comércio que já havia insistentemente na prática dessas evocações, achou por bem, naquele momento, suspender e proibir. Como vimos aqui na orelha do livro, em Samuel, no livro Samuel, ele estabelece a importância, o profeta Samuel, da evocação com os mortos. O Velho, como o Novo Testamento, e conforme já sabemos também, é um manancial de exemplos de evocação dos mortos, tanto com Moisés quanto com Jesus. Então, a prática pelos pitons, pelas pitonisas, eram comuns, como hoje também o é. Mas, deixando isso de lado, para que a gente não se estenda, nós vamos ver a mensagem dessa professora amiga. Traz detalhes que provavelmente os nomes foram modificados por uma questão de ética e de respeito à família, embora tenha uma que eu até pensei em trazer, mas eu resolvi porque estava muito longo e eu achei por bem reduzir. Mas que a filha autorizou trazer o nome real de batismo da mãe. Ela era uma trabalhadora desse centro espírita em que Palhano trabalha, dedicada à servidora. A mãe desencarnou, um tempo depois ela sentiu saudade, queria saber como era que ela estava, como era que a mãe estava, e ele se aproveitou disso e, com a autorização da filha, fez as evocações. E depois ela autorizou que o nome da mãe fosse colocado o nome de batismo mesmo. Então, é possível que nós encontremos outras comunicações com o nome real dos mortos, tá? Essa aqui, não sei, vamos ver. Até onde eu li, não consegui entender isso. Mas vamos lá. É a primeira comunicação. Lembrando, ó, aqui fala de Saul, tá vendo? Tão conhecida. Eis aqui um texto bíblico inquestionável pelo que dizem ser a Bíblia, a palavra de Deus, que traduz uma situação de evocação dos mortos com todos os implementos do assunto, senão vejamos. Samuel é ótimo. Saul tem uma intenção clara de evocar o espírito Samuel e manifesta essa vontade. Aí segue todo o texto. Ele pergunta, o que vês? Aí tem toda uma história bem interessante, que eu não vou ler não, para não cansá-los. A primeira parte do livro, metodologia, evocação dos espíritos, metodologia, tá? E na segunda parte, então, vem todos os espíritos evocados, pelo menos os que foram selecionados. Tem alguns temas interessantes, eu vou ler alguns. Uma professora amiga, que vai ser o motivo da nossa reflexão, presença de mãe, Edivaldo Esteves, uma médium dedicada, um pai de família, infarto do miocárdio, óbito infantil, um médico abnegado, preces de mãe, suicida sem causa aparente, que mais? GES, dificuldade pós-morte, negócios, bens e assassinato, mãe pede notícia do filho, avô amigo, é bem interessante essa notícia, tem até solicitude pelo marido, recentemente desencarnada, suicídio de jovem senhora, morte cerebral e outras coisas mais. Então, tem uma variedade temática aqui para a gente estudar. Quem sabe, se Deus permitir, não faremos ainda com esse livro. Vamos pensar para a gente ver como é que a gente inclui mais esse trabalho aqui. Uma professora amiga.
em homenagem aos professores do dia de ontem, tá? Diz assim: a mensagem mediúnica que segue, dirigida aos membros da Escola Infantil Edila Silveira Sampaio, foi psicografada pela médium J, na reunião mediúnica experimental do Círculo de Pesquisas Espíritas, CIPES, no dia 7 de agosto de 1997. Essa querida entidade, quando evocada pelo dirigente, apresentou-se a visão psicóspica da médium L, que, sem a ter conhecido em vida, descreveu-a tal qual era quando foi minha professora primária, que, por minha vez, confirmei ser ela mesma que estava no ambiente. Logo, a seguir, esse querido espírito, segundo a descrição que a médium L ia fazendo, encaminhou-se para a médium J, que começou a psicografar. Então, foi uma psicografia. E aí a gente percebe que uma médium descrevia a entidade dessa professora, que me parece ter sido professora de Palhano, Lamartine, e ele confirma pelas descrições apresentadas que essa médium não a conhecera em vida, e depois se dirige para essa outra médium para fazer a psicofonia, a psicografia. A psicofonia é a fala e a psicografia é a escrita. Ela começa dizendo assim, é bem curta. Aos membros integrantes, diretores, professores e funcionários da Escola Infantil Edila Silveira Sampaio. Queridos, amem os pequeninos como o Mestre Jesus nos ensinou, pois é deles o futuro de nossa pátria. Ensine a eles o amor, a fraternidade, a esperança e a fé em um futuro mais grandioso, pois assim estaremos contribuindo para que o mundo se torne mais humano. É a fala inicial da educadora. O Pai Celeste sempre nos enche de bênçãos e nos ilumina quando nos engajamos na tarefa de amor que é de todos nós. Não só de professores e educadores, mas de todos que fazem parte desse processo de iluminação das consciências, a começar pelos próprios pais, que são os primeiros educadores desses espíritos. Estejamos confiantes, portanto, em uma manhã de paz, quando cultivamos o amor nos corações dos pequeninos. Paz, Edila. Assim, ela se autodenomina, né? Que parece-nos ser uma homenagem ao nome da escola à professora. A simplicidade da mensagem foi comparada com outras mensagens dela obtidas por outros médiuns, mostradas pelo marido, e verificou-se o mesmo estilo, o mesmo carinho, a mesma presença amiga. Coelho Sampaio, professor e escritor, membro da Academia Espírito Santense de Letras, reconheceu sua ex-esposa na mensagem, ficando de tal modo satisfeito que notificou-nos que colocaria a mensagem em um quadro na parede do escritório da escola. Tá? Então, o marido reconhece o estilo da escrita da esposa e faz essa homenagem. Provavelmente uma escola particular, em que ele, enquanto diretor e professor, assim o fez. A evocação, nesse caso, foi uma das mais simples e tranquilas. Após os atendimentos das solicitações de orientação espiritual, o dirigente pediu aos médios a atenção para o nome que iria enunciar. Tratava-se de uma atenção especial a uma escola espírita. Foi então dito que, por um momento, houvesse um recolhimento em prece e que se aguardasse a presença desse espírito.
e o seu nome foi então enunciado. Está aqui transcrito. Dona Edila Silveira Sampaio, em nome de Deus, solicitamos que venhas até nós e nos dê uma mensagem de ânimo e incentivo para os companheiros da escola infantil que tem o seu nome, como tens feito todos os anos pelos médios, que nesse ano não puderam estar à disposição por motivos de força maior. Aguardaram-se então alguns momentos na esperança de que alguma informação nos seria dada pelo mundo espiritual. Dona Edila não se fez esperar, apresentou-se a percepção da médium L e J, obtendo-se desse modo uma belíssima mensagem psicografada, como explicado inicialmente. Então, a nossa o nosso tema livre de hoje diz respeito a essa temática, evocação dos espíritos. Mais do que a evocação dos espíritos, nós trouxemos uma mensagem que, dentre as muitas que poderíamos ter trazido, esta que penso eu ter corroborado bastante para a ampliação desta realidade pós-morte. Isso nos traz o quê? Esperança, fé, confiança, otimismo, alegria. Nós vimos ontem, e eu me lembro bem, quando de um dos itens que Kardec apresenta sobre o passamento, que a questão em si não está diretamente no processo da morte em si, do acontecimento que retirou aquela alma daquele corpo. A condição da vida espiritual desse ser vai estar diretamente ligada à sua vida moral, não propriamente à sua crença religiosa. Claro que o conhecimento, o esclarecimento a respeito da vida favorece muito. Para que haja uma passagem sem tanta perturbação, prejuízo, é preciso que a nossa vida moral esteja bem alicerçada dentro dos parâmetros éticos, morais estabelecidos pelo Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Ponto. Então, é nesse aspecto que nós estamos apresentando a evocação. Evidentemente que pelos abusos, pelos excessos, pela maneira como nós ainda lidamos com a mediunidade, não é algo favorável esse tipo, e é uma das oposições que se é feita à evocação dos mortos, é que não se é interessante porque dali poderia, quando não balizados na ética e na moral, poderia ser motivo até de processos obsessivos, né? Processos de atemorização, de medo, de jogos de interesses pelos médios. Sem fazer isso, a gente já manipula tanto a questão com o mundo espiritual, as evocações. Por exemplo, o médium principal da casa, sem ele, nada é aceito, né? Ou então, o médium que tem a capacidade de ver, começa a relatar o que está vendo, embora nem sempre seja verdade, há muita manipulação. Você faz daquilo um jogo de interesses, ou seja, a pessoa também é médium, e aí começa a fazer chamadas cartas espirituais, como a gente vê muito hoje ainda. Chico fazia, mas Chico é Chico, né? Era espontâneo, mas ele trazia os dados, as referências, os nomes daquelas pessoas que espontaneamente se apresentavam e diante daquele salão repleto, eles, os espíritos, se apresentavam para dizer, trazer a esperança, o consolo àquelas mães, aqueles filhos, aqueles pais, aqueles maridos, esposas, dos que já haviam morrido do ponto de vista corporal. Hoje nós temos alguns médiuns, principalmente lá em Minas, que assim o fazem também, mas a gente nunca sabe a veracidade.
ou mesmo sendo real, essa prática em si não é garantia, aspas, de sucesso do trabalho mediúnico. Não transforma ninguém em espírita, porque se assim fosse, não só em espírita, mas também em seres melhores. Porque se assim fosse, o mundo espiritual teria aberto para todos a possibilidade de ver a própria realidade espiritual. Se não vemos, é porque nós somos muito materialistas nesse aspecto. Então, eu acho que precisa ser feito tudo com bom senso, com equilíbrio. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente notificar aqui rapidamente é que esse trabalho ele foi constituído dentro de um processo de pesquisa. Não é uma coisa aleatória, é um grupo que estuda e pesquisa isso. É um grupo balizado, experiente, sabe, que tem um objetivo, então não tem nada de errado. Existem as pesquisas espíritas, o aspecto científico, beleza. Mas você está em sua casa, no evangelho, no evangelho semanal, fazendo reunião mediúnica, psicografando para o vizinho, para o marido, para o parente, o filho, não é lá de bom tom, né? Não é algo que esteja sustentado pela doutrina espírita, né? Pelos conceitos doutrinários espíritas. Embora o movimento espírita, com algumas exceções, assim o faz. Mas aí, cada qual com o seu cada qual. O que a gente quer trazer, basicamente, como tema de hoje, é a questão da evocação. Os espíritos vivem. Ou como diria o próprio Filomeno, não. Filomeno também, mas o Pastorino, na mensagem de número 200, hoje quase que a gente pegava ele. A mensagem número diz assim, número 200, a morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Uma das formas que nós temos para a comprovação é a evocação dos mortos. São os sonhos, são as comunicações livres que acontecem. É sentir a presença daquela entidade. Eu não estava pensando nela e de repente me vem aquelas lembranças, aqueles pensamentos, aquele abraço que a gente não sabe de onde, quem deu. É a presença da entidade. Apenas mudou o estado e mais cedo ou mais tarde você irá novamente encontrar com ele, que pode ser através de uma evocação. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não se abata, não se desespere, continue firme, com otimismo, com esperança, que foi a primeira mensagem lida. Não pretenda ser superior a Deus, aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Se não foi por meio de auto-suicídio, de autodestruição, se for um processo normal, oremos, e mesmo quando do suicídio, ele continua vivo. Então, a esperança, o consolo, a certeza. Quantos vão até Divaldo Franco pedindo desesperadamente, quando da perda de um ente querido, principalmente uma mãe em relação ao filho, um pai também, e pede desesperadamente a Divaldo uma orientação, uma comunicação, e ele muitas vezes atende com a percepção, os espíritos favorecem, trazendo consolo, a esperança. No sábado, Robson, acho que foi sábado, agora ele trouxe uma história bem interessante a respeito de um ser, de um espírito que desencarnou e reencarnou no mesmo período, 8 anos mais ou menos depois. Não vou entrar aqui em detalhes da história,
mas que ele traz como sendo o espírito daquele menino que tinha sido prejudicado pelo seu ex-patrão, e que hoje ele reencarnava, 8 anos depois, como neto desse ex-patrão, para, dentro da lei de causa e efeito, para que restituísse todo o salário que o ex-patrão não dava a ele durante aquele período em que ele estava naquela sua última encarnação. Com detalhes assim preciosos a respeito. E que recentemente, diz Divaldo no sábado, me parece, eu só não, agora não consegui identificar se foi o menino ou se foi o avô que tinha desencarnado. Há 10 dias atrás, 20 dias, 15 dias atrás. Me parece que foi o avô que desencarnou. Eles ficaram espíritas, já tem muito tempo, né? Já tem mais de 30, 40 anos essa história. E que Divaldo vivenciou durante todo esse período. Porque o espírito do empregador, se associou à filha do empregado em um processo obsessivo e a levou quase à loucura, uma menina de 16 anos, 15, 16 anos, que depois tornou-se a mãe desse menino que a fazia subjugada pelo processo da obsessão. Assistam lá na Mansão do Caminho para vocês verem o detalhe dessa história bem interessante, que tem a ver, embora não diretamente com a evocação, mas com a sobrevivência do espírito. Então, Divaldo já teve inúmeras experiências nesse sentido, tanto de escrever para determinada pessoa, família, a respeito daquele ente querido que desencarnou, como ver, fala ali, já trouxemos vários exemplos nesse sentido. Então, a evocação dos espíritos, que é o tema básico de hoje, se feito, deve-se fazer dentro dos princípios éticos, morais, espirituais que o processo favorece. Fora disso, é especulação, pode ser interesses pessoais, que ao invés de ajudar, desajuda. Então, quando a gente sustenta uma verdade embasada de forma racional, clara, límpida, não tem por que temer a razão face a face. Em qualquer período, em qualquer época da humanidade. Porque a verdade vai estar sempre acima dos posicionamentos, dos pontos de vista daqueles que se opõem a ela. Então, trazer Kardec na mente e Jesus no coração embasa, fundamenta melhor a compreensão desta realidade da vida espiritual. E fica o convite para que vocês participem conosco aos domingos do nosso estudo, em que nós vamos apresentar inúmeras dessas evocações que Kardec assim o fez, e que nós encontramos no livro Céu e Inferno, que particularmente sempre foi um sonho não, um desejo nosso trabalhar isso em algum momento enquanto estudo. Parece-nos que a oportunidade está chegando. Daqui mais umas 2 semanas a gente começa. Ainda teremos mais uma, que será o próximo domingo, para trabalhar essa questão do passamento. E na outra a gente inicia. Ok? Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para a gente continuar evocando os nossos mortos através da ação do bem. Porque tem uma coisa interessante, independentemente da mediunidade, desses fenômenos que nós nos utilizamos, a melhor maneira de evocar, de trazer para o nosso lado a figura dos entes queridos é a produção do bem. A caridade atrai os bons espíritos ao nosso lado, sem que precisemos desses artifícios, desses elementos mediúnicos ou não para tal. Ok? Então,
que esta semana que começa seja uma semana propícia para evocar os mortos através da prece, através da oração, através da boa leitura, através das lembranças que nós tivemos com essas pessoas durante o período corporal, boas. Isso é uma forma de evocar os espíritos. Lembrar-se deles em momentos felizes, alegres, é uma medicação assim salutar para aquela alma. A pessoa diante de muito calor, é um ar que chega, que balsamiza, que refresca, que aquieta o coração. É uma injeção de ânimo, de consolo, de esperança, é um magnetismo que atrai. Lembrar dos mortos positivamente, orar por eles, ler uma mensagem em nome deles ou atribuindo a eles, fazer o bem conforme já aqui trouxemos, sem que obrigatoriamente precisemos estar em uma sala mediúnica solicitando a evocação. Como muitos fazem, pega o nome e o papelzinho e leva para a reunião mediúnica e pede para evocar o nome da pessoa, não é garantia de ser verdadeiro, mesmo quando em uma sala mediúnica de uma casa espírita, mesmo que quando renomada também. Então a gente precisa ampliar o conceito de doutrina espírita para entender essa dinâmica. Ok? Então tá. Vou repetir, hein? Dia novo, oportunidade renovada para evocarmos os nossos mortos pela ação do bem, pela oração, pela boa leitura, pela prece, pelo sorriso, pela alegria, pela fé, pela expressão de esperança, de consolo que você leva àqueles desnutridos de esperança e de fé. Sem precisar ser médium ostensivo, doutrinador ou participar dessas reuniões mediúnicas. Pense nisso e reflita sobre isso. Ok? Então tá. Para você que chegou hoje pela primeira vez ao canal, Roteiro Espírita TV7, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Luz e paz para você, hoje e sempre. Para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias, obrigado pela presença, pela companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Para você que está aí há mais tempo, façam suas considerações, vamos interagir. Vai aí o nosso abraço de urso, nosso abraço virtual, que acolhe, que protege, que envolve em luz e paz a todos nós. Os que estão presentes, os que estão ausentes, os que estão de primeira vez e os retardatários. Esse abraço é coletivo, ok? E lembrando a vocês que hoje, dia 16, 19h30, nós encerramos o nosso estudo da leitura do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no seu último capítulo, Pátria do Evangelho. Só não vou dizer com quem. Se quiserem saber, 19h30. E mais tarde, às 22h30, nós damos continuidade à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no item 8 do capítulo 16. Ok? Item 8. Desigualdade das riquezas. É isso. E amanhã, às 7h45, de volta aqui na nossa mensagem do dia com ela, Marta. Se Deus permitir que tudo aconteça dentro daquilo que está sendo proposto e desejado. No mais, um beijo no coração, que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de segundona, evocando os mortos. Ouvindo uma boa música de um desses bons cantores que nos antecederam à pátria espiritual. Porque quando você faz isso, você ouve a música de quem já morreu, você em algum nível está evocando a presença desse ser junto a você. Principalmente se você é fã. Beleza? Então tá. E para todos e para todas, bom
dia iluminado de segunda-feira para você. Muita paz, muito obrigado. Namastê. Continue orando, vibrando pela nossa saúde, para que tudo dê certo e a gente continue nessa pegada com todo o gás que nós habitualmente assim produzimos. Paz e luz, felicidade a todos, muita paz.